Olá pessoal! Resolvi abordar esse assunto pois pode ajudar algumas pessoas que sofrem o mesmo tipo de problema que eu, basicamente todos os dias. O que é assédio moral, conhecido mundialmente como bullying? Vamos classificar com as fórmulas do modelo binário e tentar entender da maneira mais perfeita possível. Quando pensamos sobre as fórmulas do modelo binário, surge o caos. Afinal, existem diversas fórmulas que devem ser encaixadas no momento certo. Porém, veja só, é melhor você conseguir pensar em qualquer coisa usando 13 pequenas fórmulas, e mais algumas secundárias, do que você ler toneladas de livros, não é mesmo? Isso é uma economia energética imensa. Ok, custa energia lembrar dessas fórmulas? Sim, custa. Às vezes é difícil saber onde encaixar com o que, mas eu estou aqui para isso, para te mostrar o caminho. Lembrando que você pode construir suas próprias fórmulas também, ou retrabalhar as minhas, afinal, eu não sou o dono da verdade absoluta. Mas, se você fizer fórmulas erradas, imprecisas, sem lógica, você não vai conseguir entender o meio externo. As fórmulas são seu interno, seu interno, ou feminino, bem retrabalhado, você não atinge o externo masculino. Veja mais um exemplo do interno, ou feminino, ser o principal. Eu fiz minhas fórmulas, é o meu meio interno. Se eu errar algo do externo, nada grave acontece, como por exemplo eu não saber explicar sobre o que é assédio moral hoje. Mas, se eu errar qualquer fórmula, acabou todo o externo pessoal. Se eu erro uma única fórmula do meu modelo binário, que é a essência, o feminino, principal, então eu não consigo prever mais nada do externo. Isso faz um estrago enorme. Todo o externo que eu consegui prever está ligado com o interno feminino. Todo o externo que eu entendi nasceu do meu interno. Meu maior medo é quando eu erro minhas fórmulas. Isso causa um estrago enorme no meu trabalho. Bom, agora vamos usar o interno feminino novamente para organizar o externo. O que é o assédio moral? Existe o nada e o infinito, certo? No bullying, o assédio moral, o que ocorre é a tentativa de te ligar ao nada, a sua destruição, ou seja, é lançada uma inversão sobre você. O assediador moral tenta programar seu subconsciente, ou sua essência, de que você é um nada, algo insignificante. Ele tenta então ligar sua essência com a ideia de que você é um nada, fazendo você se sentir pequeno como pessoa. Note que no assédio moral não ocorre o espancamento. Porém, quando tentamos destruir a essência de outra pessoa, isso pode até ser pior do que danos físicos leves no seu corpo. Se um grupo de alunos numa sala de aula tenta convencer um aluno específico que ele é inferior, fracassado, nerd, ou melhor, que é indigno de existir por ter a essência corrompida, note que isso geralmente fará mais mal para a pessoa do que um simples soco. A agressão física ocorre no externo, apenas geralmente provoca arranhões, roxos pelo corpo, não é como o assédio moral que atinge a essência do indivíduo. O assédio moral faz o sujeito acreditar que a existência dele é insignificante, ou seja, isso mexe em toda a vida do sujeito. Se ele acredita que é inferior, inútil, indigno de existir, então todo o externo do indivíduo é afetado. Ele, por exemplo, tende a se fechar numa bolha, fica mais preso dentro de casa, sem amigos, sem emprego, sem nada, numa vida monótona e repetitiva, próxima do nada. Esse é o efeito do assédio moral que reprograma seu subconsciente, ou seu interno, para acreditar que você seja inferior e indigno de existir. Note que o assédio moral é então uma inversão que atinge a nossa essência, caso você não perceba isso, é claro. O assédio moral, quando invisível para você, age como um fator oculto, imperceptível. As ideias ruins vão entrando em sua essência sem você perceber. Você passa a acreditar em coisas ruins sobre você. Ao acreditar, significa que atingiu sua essência. Agora seus comportamentos futuros vão normalizar aquilo como uma coisa real. Você passará a enxergar o externo de acordo com essa reprogramação em sua essência. Exemplo, você acreditou que é inferior após assédio moral, então, já que você é de fato inferior, seu subconsciente, então você não conseguirá jogar bem futebol, não conseguirá tirar notas boas. Veja que foram gerados os filhos, ideias, do interno para o externo. Tudo o que você fizer será lembrado pelo seu subconsciente que você é inferior e não conseguirá fazer aquela tarefa. Você terá que eliminar esses filhos do externo para impedir essa programação em seu subconsciente. É o processo de poda dos filhos gerados pelo subconsciente no externo. Exemplo, fui jogar futebol e notei um pensamento do tipo, não vou conseguir marcar gol hoje por ser inferior como pessoa. Você deve detectar esse pensamento que se normalizou em seu subconsciente. Ao notar isso, o fator oculto vira um fator comum, então você consegue podar a ideia errada.
Eu explicarei isso melhor posteriormente, em como podar os pensamentos ruins que estão normalizados na sua forma de enxergar o externo. Se você os observar, você conseguirá atingir sua essência cada vez mais. Um exemplo, você nota que há leis terríveis destruindo sua cidade. Então você pesquisa a fundo essas leis, percebendo que quem está criando foi aquele cara específico que você votou. Ou seja, ao notar suas ideias automáticas sobre o externo, você consegue indícios do que tem em seu interno. Isso será explicado ao longo deste canal. Nesse momento estou focado em explicar sobre o que é assédio moral, pois hoje sofri novamente em meu trabalho. Tenho minha essência 50% destruída, porém conheço os métodos de como recompor essência. É um processo demorado, não vou esperar eu atingir uma perfeição de 100% de controle interno para começar a te ensinar um modelo binário. Se eu esperar a perfeição, esta nunca ocorrerá. Estou mais focado em ajudar o externo no momento com o que eu aprendi. Note que o assédio moral ocorre de diversas maneiras. Vou citar os fatores iguais ao assédio moral que agem de forma oculta diariamente sobre você. Existem infinitos, mas vou listar alguns principais. Fator igual 1. Insultos. É o método mais comum do assédio moral, quando alguém te insulta, como por exemplo dizer que você é tonto, burro, inferior, insignificante, idiota, entre outras formas. Essa pessoa está tentando ligar a forma como você se enxergar com algo próximo do nada, algo inferior, inexistente, fraco. O insulto é a forma direta de já ligar seu interior com o nada. Fator igual 2. Mal olhado. Quando, por exemplo, você erra alguma tarefa e aquela pessoa olha para você com desprezo, com aquele olhar do tipo, esse cara é inferior mesmo. Então a pessoa olha para os outros te desprezando, ou dá risada da sua insignificância balançando a cabeça. Isso é um fator oculto. Há a ideia invisível oculta de que sua essência é inferior, por isso você errou em tal tarefa. Fator igual 3. Inferiorização da pessoa. Quando você vai realizar tal tarefa, então o sujeito diz algo do tipo, mas ele vai fazer essa tarefa, peraí, esse sujeito aí, que nem vale a roupa que usa. Note que não está vendo o insulto, mas a pessoa está tentando igualar sua essência, sua personalidade, seu lado pessoal, com algo inferior e por isso incapaz de realizar uma tarefa. Em meu trabalho, por exemplo, quando eu faço um laudo técnico, um sujeito arrogante inferioriza meu trabalho falando coisas como, não vou cumprir esse laudo pois foi criado por essa pessoa. Quando você chuta uma bola no gol, a bola não vai desviar do gol por você ser uma pessoa inferior às outras. Seu diploma na faculdade, seu concurso público, não depende do lado pessoal, depende daquilo que você consegue provar que é capaz. O universo não julga as pessoas pelo lado pessoal, as leis da física não são pessoais. Exemplo, tal pessoa não vai cair de um prédio pois ela é uma pessoa superior. Mas infelizmente algumas pessoas julgam que as outras são incapazes apenas pelo lado pessoal, e não pelo que as pessoas produzem de fato. Fator igual 4. Imitações ridículas. Você está trabalhando, vai lá e joga um papel no lixo. Imediatamente um sujeito próximo, o assediador moral, te imita de uma forma ridícula, exagerada, fazendo gestos estranhos, uma voz estranha. Essa pessoa te imitando para te ridicularizar está lançando a ideia, ou o fator oculto, de que sua essência, sua pessoa, seja inferior às outras. Fator igual 5. Fiscalização de cada ato. Você apenas pode se comportar igual um robô. Qualquer ato que você faça, tem aquele sujeito olhando para você que vai falar alguma coisa, te imitar, ou dar risadas daquilo que você fez. Há aquela pessoa observando cada mínimo ato seu para te inferiorizar a partir daquilo. Supostamente seus atos deveriam ser iguais ao do coletivo, até mesmo para comer, escrever, dormir, falar. Essa pessoa passa a ideia de que cada mínimo detalhe seu é diferente da forma estranha e por isso inferior. Está transmitindo o fator oculto de que a sua essência é inferior por completo, por isso cada ato seu, mesmo que mínimo, demonstra uma essência corrompida. Essa pessoa tenta restringir ao máximo sua expansão em consciência para o infinito fiscalizando cada mínimo ato que você faz, tentando barrar qualquer ligação sua com o externo, já podando seu avanço. Você vai caminhar e alguém está imitando sua forma de caminhar. Esse sujeito realmente, e detalhadamente, quer podar sua expansão ao infinito. Ele tenta lançar para você a ideia de que você faz coisas estranhas, coisas que não são iguais ao coletivo. Você caminha da forma estranha, da forma supostamente errada, torta por exemplo, e que essa forma de caminhar demonstra uma essência corrompida da sua parte. Corrompida sobretudo por ser diferente do meio em que você vive.
Você deveria sempre ser igual ao coletivo para ser aceito socialmente, em tudo que você faz. Esse sujeito tenta podar qualquer diferenciação da sua essência em expansão para o infinito. Note que o assédio moral é uma forma de tentar te destruir, mas, como não é possível fazer isso por exemplo num ambiente de trabalho, numa escola, ou em um lugar público, essa pessoa fica procurando brechas em que isso é permitido. Nem sempre é possível destruir alguém simplesmente indo lá na pessoa e agredindo ela. Em alguns ambientes há restrições, mas as pessoas procuram brechas para provocar uma inversão nas outras, ou melhor, para ligá-las ao nada. O assédio moral é uma dessas brechas. Exemplo: não posso agredir fulano em meu ambiente de trabalho, pois serei demitido por justa causa, mas posso imitá-lo de forma ridícula para reprogramar a essência dele, fazendo-o acreditar que é inferior. Não há leis que impedem isso afinal. Se não há leis, não há alguém fiscalizando, não estou num ambiente que proíba isso, então posso usar dessas brechas para destruir esse sujeito. O assediador moral muitas vezes odeia sua essência. Ele enxergou alguma coisa em você, às vezes inveja mesmo, e por isso tenta te destruir para que você fique em um nível abaixo dele. Isso geralmente ocorre com pessoas que o assediador nota que são, por exemplo, do bem. Quando alguém aparenta ser do bem, então já há aquela ideia na mente de todos de que essa pessoa seja superior, esteja em um nível melhor. O assediador se sente inferior ao notar que tal pessoa seja do bem, por isso ele tenta rebaixar essa pessoa ligando sua essência com ideias ruins de inferioridade. O assediador sente raiva, ódio, inveja, ao notar que você seja mais inteligente, mais educado, ou até mesmo mais do bem do que ele. Em sua mente surge a ideia de que a essência dele seja inferior. Como ele, por ser uma pessoa já inclinada na prática de inversões, então tenta rebaixar você para se sentir aliviado. Você vai conseguir notar pessoas com tendências de serem más, por exemplo, quando essas pessoas praticam as inversões das mais diversas maneiras possíveis. Exemplo para detectar pessoas ruins, ou más, ao seu redor. Quando você ouve suas ideias, se sente reprimido, com medo, ruim. Essas pessoas usam brechas para praticar a destruição sempre. Exemplo: tem um inseto ali, uma formiga, posso matar à vontade, não há leis para isso. Posso assediar à vontade e inferiorizar os outros, não há leis para isso. Pessoas ruins de uma maneira geral usam das mais diversas brechas possíveis para provocar uma inversão nas outras, que é uma ligação em direção ao nada. Essas pessoas sempre fazem isso quando possível. Pessoas ruins estão sempre ligando algo em direção ao nada quando podem fazer isso. Não que matar um inseto em algum momento seja um indício de que uma pessoa seja 100% ruim generalizadamente. Eu mesmo para me proteger às vezes sou obrigado a eliminar insetos próximos, mas estou dizendo que às vezes, quando você observa a forma com que uma pessoa faz isso, como quando usando a crueldade, por puro prazer, pode ser um indício, ou um fator, de que tal pessoa seja mais inclinada às ações destrutivas, chamado de inversão do infinito pelas fórmulas. Bom, existem inúmeras maneiras, inclusive criativas, discretas, ocultas, de tentar ligar sua essência com ideias de que você seja inferior e indigno de existir. Quanto mais invisível e imperceptível pelos seus sentidos, de maneira que mesmo assim atinja sua essência, melhor para te destruir. Exemplo: te imitando de forma ridícula, o que seria uma simples brincadeira do bem, mas que na verdade é uma forma de te mostrar que sua pessoa é inferior às outras. Fator igual 6. Disfarce de do bem. Uma brecha para provocar uma destruição em alguém de forma eficiente é sempre se disfarçando de algo do bem. Isso ocorre pois quando as pessoas notam que algo é do bem, elas já ficam mais relaxadas. Aquilo atinge melhor a essência de todos. É a hipocrisia o nome. Estamos acostumados a ser receptivos com aquilo que notamos ser do bem, portanto absorvemos mais aquilo em nossa essência, ou mais dificilmente lutamos contra aquilo. Exemplo: o assediador zomba diariamente de você, mas supostamente aquilo seria uma brincadeira de amigos e tal. Vocês já se conhecem, ou melhor, seria algo do bem para descontrair, não é mesmo? Não, não é. O assediador usa o disfarce de que faz algo do bem como brincadeirinha, mas continua ligando sua essência com ideias destrutivas. Outro exemplo: eu vou conversar com você hoje após um jogo de futebol, então passo a ideia de que você está jogando de forma muito inferior, que isso é um indício que você é inferior mesmo em sua essência. Eu falo isso tudo amigavelmente. Veja fulano, sua essência, sua pessoa, está muito inferior. Meu Deus, mas eu vou te ajudar, vou te dar vários conselhos, vou ser do bem com você para você se melhorar como pessoa. Afinal,
Sua essência está muito inferior às demais pessoas, mas eu sou do bem e estou aqui para te ajudar. Note que coisa horrível. Eu me disfarcei de do bem para lançar a ideia em seu subconsciente de que você seja inferior em sua essência. Veja que dessa forma esses fatores ocultos de que você seja inferior são inseridos melhor no seu subconsciente. Você acreditou mais em mim que você supostamente é inferior em essência, pois eu estaria aqui como alguém do bem para te ajudar. Estou aqui para te dar conselhos em como melhorar sua essência. Sou alguém do bem. Estou te ajudando. Veja que assim mais facilmente as ideias de que você seja inferior em essência são inseridas em seu interno. Nos acostumamos a confiar demais em tudo que supostamente seja do bem ao nosso redor. Por isso que pessoas religiosas, mas que poderiam ser criminosos também, manipulam melhor o coletivo, pois supostamente elas seriam do bem. Políticos que supostamente são do bem adoram o povo, também são algo mais destrutivo. Note que quando algo próximo do infinito se inverte, então a destruição é maior. Exemplo, quando o bem se inverte, o mal ou a destruição é maior. Isso ocorreu com o Deus da inversão descrito em meu livro. Seria um espírito próximo do infinito, do bem, mas que se inverteu, traindo o infinito, criando essa realidade restrita. Se um anjo trai aquilo que criou o universo, por exemplo, então a destruição é maior. O mal surge do bem, por exemplo. Portanto, quando você observa um mal muito grande, significa que algo do bem muito grande se inverteu. Por isso que ideias mais disfarçadas de serem do bem, como o assediador que supostamente faz uma brincadeira do bem, na verdade inserem mais facilmente ideias destrutivas em nosso subconsciente, reprogramando melhor nossa essência.